noite, amigos. 7h03. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Hoje à tarde o Grêmio garantiu a sua vaga nas oitavas de final da Copinha. Ontem o Internacional também garantiu vaga para essa fase e tanto o Grêmio quanto o Inter, a gente pode dizer que não estão utilizando alguns atletas na Copinha porque dedicaram esses jogadores ao grupo principal. No caso do Inter, um zagueiro, inclusive, foi chamado durante a Copinha para participar dos treinamentos, até porque o Bruno Fux está treinando com a seleção olímpica, então, até por uma necessidade de quantidade de jogadores, esse retorno. E o Grêmio nem se fala, o Grêmio tem vários jogadores já no seu grupo principal e nesse time de transição que vai começar o Campeonato Gaúcho, que vai disputar a Recopa no final de semana. Esses jogadores têm idade, muitos deles, para estar na Copinha, mas, obviamente, por uma questão de hierarquia, de importância de competição, tanto o Internacional quanto o Grêmio utilizam estes atletas no seu dia a dia, nem sempre para iniciarem como titulares, mas para que fiquem mais próximos do grupo principal, para que façam uma pré-temporada e toda uma preparação. É uma filosofia que o Grêmio começou há alguns anos, de não utilizar a categoria limite disputando os torneios, sempre pelo menos um ano antes, ou até uma categoria abaixo, que seria 2 anos antes, para dar maior rodagem para os jogadores, para criar um nível de dificuldade maior, especialmente quando a gente fala de campeonatos estaduais, porque, convenhamos, no Rio Grande do Sul é quase que uma obrigação que Grêmio e Inter, nas categorias de base, nas suas respectivas categorias, cheguem às finais. Óbvio que o Juventude tem um bom trabalho, o Cruzeiro aqui da região metropolitana também tem um bom trabalho, o São José nem se fala, a base de São José sempre vem das categorias de base ou categorias de formação, mas a dupla Grenal, para criar mais dificuldade para os seus jogadores, acaba fazendo esse upgrade de categoria para alguns. No caso do Inter, por exemplo, que é bem claro, o Peglow, ele estava na seleção sub-17, está fazendo pré-temporada. Poderia tanto estar no grupo de transição, no time B, como poderia estar na categoria sub-20, ou até poderia estar na Copinha, porque tem idade para estar lá, mas é uma opção do Internacional que ele trabalhe com os titulares. Está aqui conosco já o Newton Cabistani, que, utilizando as palavras do Luan, é o conselheiro daquele clube que eu estava. Assim que o Luan se referiu hoje na sua apresentação no Corinthians, quando fez uma menção aos números do ano passado, dizendo que na equipe em que ele estava, mesmo sem jogar 100% dos jogos ou sem estar 100%, ele teve bons índices, foi o melhor em algum dos índices de análise de desempenho. Ao invés de demonstrar gratidão ao Grêmio, demonstrar que valoriza por onde ele passou, ele tratou o Grêmio como o clube onde ele estava. Também aqui conosco o Arthur Cipriani, jornalista da Rádio Jovem Pan, para quem acompanha o meio do rádio, também vai debater bastante sobre futebol conosco. E daqui a pouco está chegando o Everton Cury, que é colorado, mas é ex-vice-presidente do Novo Hamburgo. Cabistani, hoje teve uma coletiva do Paulo Vitor e tem ainda alguns desdobramentos da negociação com o Vanderlei. O Coritiba está pedindo uma grana, o Santos quer que o Grêmio pague essa grana para o Coritiba, seria mais R$1 milhão na negociação, mas o Paulo Vitor se manifestou hoje dizendo que as pessoas valorizam mais eventuais erros do que pontos positivos, disse que ele foi o goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro, que não é tão valorizado assim, que ele foi importante para chegar até as semifinais tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, mas que as pessoas não valorizam tanto isso. Apesar de que, se a gente for analisar a Libertadores nas quartas de final, ele só não entregou pro Palmeiras porque o Palmeiras não chutou a bola gol, porque ele estava mais nervoso impossível. Acho que quando chutou fez? Se colocasse um estagiário para apresentar o Cadeira Cativa pela primeira vez, ele não ficaria tão nervoso quanto estava o Paulo Vitor naquele jogo, mas enfim, acontece com qualquer profissional. Às vezes um radialista vai transmitir uma final de Copa do Mundo, também fica nervoso, enfim, tudo mais. Mas ele foi por essa linha de, olha, só valoriza um lado ruim, mas vou seguir trabalhando, estou fazendo a minha parte. Ele fez uma menção ali que eu não entendi de quem que ele estava querendo se referir. De, tem jogador aí que antes valia 30 milhões de euros e que agora está saindo de graça. Deu letra para tudo quanto é lado, Cabistani. Boa noite. Boa noite aos amigos, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. É muita falação, né, Maurício? Muita coisa sem fundamento, tanto do Luan quanto do nosso goleiro. Hein?
Mas o goleiro, ele na verdade, ele estava... O Paulo Vitor? O Paulo Vitor estava nervoso de novo, né, cara? Deu pra ver que ele estava nervoso, porque é isso mesmo que tu acabou de citar ali. O que quer dizer isso? Que os caras estão saindo de uma coisa sem fundamento, né? Quem é que está saindo, que custava 30 milhões, agora está saindo de graça? Umas coisas assim que... Mas enfim, vou falar um pouquinho do Luan. O Luan, logo que ele chegou no Grêmio, e aí é uma coisa que não é todo mundo que tem conhecimento, mas eu sou conselheiro e sou frequentador da tribuna. E logo que ele começou no profissional, ele era um dos jogadores que frequentava a tribuna. Mas ele não frequentava a tribuna sozinho, ele frequentava a tribuna com uma turma, uma gurizada que andava na volta dele. E ele demonstrava, assim, a gente notava nele que era um cara introspectivo, um cara com dificuldade de se manifestar, sabe? Ele falava com aquela turma dele ali, não falava com mais ninguém, é uma coisa muito estranha. E assim, ele não é uma pessoa que tenha estrutura emocional, na minha opinião, para dar entrevista, para se manifestar. Como vários jogadores a gente sabe, hoje nem são tantos, mas já houveram muitos que tinham essa grande dificuldade. Agora ele no campo realmente era um extraordinário jogador, é um extraordinário jogador que está passando uma fase péssima aí e agora foi lá para o Corinthians, né? Uma negociação que foi feita aí. E chegou lá e disse, eu não achei assim que ele estava, desmerecendo e tal. Não acho isso, eu acho que ele realmente tem dificuldade, na minha opinião, ele tem dificuldade de se expressar. Eu acho que essa é a questão. Com relação ao será que esses 30 milhões ele estava dando uma letra pro Luan? Tu tá falando do Paulo Vitor? Do Paulo Vitor, porque é o único. Mas o Luan não saiu de graça, mas também não ia sair por 30 milhões. Mas aí... Mas indo pro Paulo Vitor, eu sinceramente, as pessoas que convivem comigo lá dentro eu sou somente conselheiro, não tenho nenhum envolvimento da direção em decisão nenhuma lá da questão do futebol, muito menos do futebol, que é um lugar que tem pouco acesso. Mas enfim, na minha opinião, quando o Marcelo Groi foi embora, a minha opinião é que o Grêmio deveria ter contratado um outro goleiro, porque eu sempre entendi que o Paulo Vitor não era o cara para jogar no nível que o Grêmio, das competições que o Grêmio disputa. Isso é a minha opinião, né? Sempre disse isso, desde o dia que o Marcelo foi embora. O Grêmio tem que contratar um goleiro. Até acho que deveria ser esse que era do Ceará, que foi pro... O Everson, que foi pro Santos. Que tomou a titularidade do Vanderlei no passado. Tomou a titularidade desse que está para vir pro Grêmio. Mas enfim, achava que o Grêmio deveria de contratar. E ele, na minha opinião, continua demonstrando essa insegurança nos momentos assim que ele é exigido mais, né? Porque essa declaração que ele foi dar hoje, essa entrevista, foi uma entrevista para ele, né, se colocar ali, pô, cara, como é que é? Vai vir um outro, não sei o que. Deixaram ele numa sinuca de bico. E ele se apertou de novo e saiu dizendo coisas assim, sem fundamento, sabe? Eu não vejo assim, realmente, cada dia que tu vê alguma atitude dele, ele demonstra para mim que não tem mesmo condições. A minha opinião, cada vez está mais provada, sabe? Para mim, eu não tenho dúvida disso, ele não tem condições de ser o goleiro titular. É um grande reserva. Acho que ótimo jogador para ficar no banco. Sabe que, Arthur Cipriano, eu estava conversando esses dias com um assessor de imprensa que trabalha com alguns jogadores de futebol e tal. E com o que ele me disse, eu passei a entender por que a gente vê tantos deslizes em declarações. Porque hoje em dia, além da assessoria de clube, todo clube já tem a sua assessoria, muito bem consolidado, o Grêmio é muito bem atendido pelo João Paulo Fontoura, especialmente no quesito futebol. O Inter também tem bons assessores no departamento de futebol. Só que quando esse cidadão, esse assessor de imprensa, me disse que tem jogador que ganha 500 mil por mês e que paga 500 reais para assessoria de imprensa por mês, eu entendi por que o assessor não chega no cara, faz o media training, porque não é valorizado. Não é bem remunerado, não que tenha que pagar 5 mil, 10 mil reais para assessor de imprensa. Só que tu recebe o serviço de acordo com o que tu paga. É o que acontece na sua empresa, é você que está em casa, não é verdade? Quando você tem um prestador de serviço que cobra 5 reais, ele não presta com a mesma qualidade ou a mesma atenção
o serviço que alguém que cobra R$50 presta. Pode ser por não ser qualificado também, né? Pode ser por não ser qualificado também. A remuneração não influencia na qualidade. Mas, partindo desse ponto que o cara paga ali R$500, que é uma mixaria para um jogador de futebol, R$500 para um jogador de futebol que ganha 500 mil, é a mesma coisa que você pegar uma moedinha de 50 centavos e dar para um rapaz na esquina, que tá pedindo ali uma esmola. É a mesma coisa. Eu não sei se eu me preocupo com os assessores que aceitam, se eu me preocupo com a não valorização da importância dessa imagem, mas alguns casos como esse, não necessariamente é o caso do Paulo Vitor, que paga tão pouco, ou que tem ou não tem acompanhamento do assessor, eu não sei, não estou falando de um caso concreto. Mas em tese geral, me preocupa por isso, né, Arthur? Boa noite. Pois é, boa noite, Maurício, boa noite, Newton, boa noite a todos os telespectadores. Acho importantíssimo isso que tu falas, ainda mais se referindo à nossa profissão, como jornalista, como repórter, como assessor de imprensa. Acho que a execução do trabalho ela tem sempre que ser feita da melhor maneira possível, indiferente do valor que tu cobre por isso. O valor quem determina é você, ou então, em algumas situações, a empresa que você trabalha. Claro que concordo plenamente quando tu fala que tu pega um serviço que deveria ser muito melhor remunerado e também muito melhor executado e acaba sendo feito de uma forma incorreta, ou seja, a informação não chega até o jogador, ela não chega de forma certa, de forma concreta e acaba tendo um deslize. Quando falaste do caso Paulo Vitor e Luan, eu diria que o Paulo Vitor, em toda vez que ele está numa verdadeira saia justa, ele comete erros. O Paulo Vitor, na sua história, ele sempre foi um goleiro reserva. Ele começou no Flamengo, nas categorias de base do Flamengo, quando ele teve a oportunidade em alguns momentos, até mesmo contra o Internacional, que tomou aquele gol do Damião. O Paulo Vitor, ele não teve grandes atuações. Depois ele teve um momento no Santos, que também não foi um grande momento, foi o goleiro reserva do Santos. Eu não sei se ele chegou a ser reserva do próprio Vanderlei, acho que não. Na época, acho que quando o Vanderlei chegou, ele acabou saindo para o Grêmio. Então, ele veio para suprir uma necessidade que o Marcelo Groy fazia muito bem. Marcelo Groy que teve uma entrevista muito bacana dele, que isso foi quando ele era reserva do Grêmio. E aí era reserva do próprio goleiro Vitor, que hoje está no Atlético. E eles perguntam para ele da seguinte forma, e aí vem uma questão do profissional que perguntou para ele, como é ser o eterno reserva do Grêmio? E ele fala, hoje eu sou reserva, estou aqui cumprindo o meu papel, mas sempre buscando o meu espaço para que um dia eu possa chegar e ser o goleiro titular de uma grande equipe como é o Grêmio. E foi, ele tem a defesa mais bonita que um goleiro, não diria brasileiro, mas pelo menos o gremista ou gaúcho fez num grande jogo, que foi o caso da Libertadores de 2017, que consagrou o título do Grêmio depois, 2 jogos depois. Então o Marcelo Groy teve grandes momentos. O Paulo Vitor veio para preencher essa lacuna que não conseguiu fazer ela. O melhor momento do Paulo Vitor na carreira dele e no Grêmio foi no gauchão, quando ele defende o pênalti e o Ode sai comemorando e tal. Então ele não conseguiu se firmar no Grêmio. Ao ele conceder uma entrevista, como ele fez agora, ele traz vários aspectos, vários pontos que mostram uma insegurança. Como ele foi inseguro contra o Palmeiras, como ele foi inseguro contra o Flamengo no jogo posterior. Contra o Palmeiras, aquele chute do meio campo, pode chutar mais 20 vezes, não vai fazer o gol. Então tudo ocasionou, foi um chute forte, foi um chute que pegou ele desprevenido, mas ele não estava atento, ele estava inseguro. Tanto é que, acho que tu vai concordar comigo que tu acompanha os jogos do Grêmio, Kahneman e Jeromel mudaram sua atuação depois que ele assumiu a titularidade. Eles não conseguem deixar com que aquela defesa adiantada do Grêmio volte a jogar, porque eles não têm a segurança no gol lá atrás. E aí vem aquela questão. Jogam preocupados. E isso se mostra no primeiro gol do Flamengo, quando o Flamengo ataca, o Maicon perde a bola no meio campo, o Flamengo acaba atacando e o Kahneman tenta dar o bote na frente e ele erra, porque ele está com medo de querer recompor e voltar. Ele escorrega e aí acaba 1-0 Flamengo. E quando acontece, eu não sei se o Cabistani no jogo com o Palmeiras estava assistindo aqui ou se ele estava em São Paulo. Não, estava aqui. Mas naquele jogo, quem lembra da transmissão e quem não lembra, aproveita que estão represando tudo agora na TV por assinatura, porque não tem jogo ao vivo ainda fora a Copinha. E quando reprisar aquele jogo, assista a íntegra. Lá pelos 35 do primeiro tempo, depois do Grêmio tomar um gol, o Wagner Martins, que é um repórter da Fox, que trabalha no Rio Grande do Sul, que acompanha o dia a dia, então ele sabe que teria consequências para o trabalho dele noticiar isso, mas ele vê com tanta clareza que noticia que o Paulo Vitor, ele estava atrás do gol do Paulo Vitor e ele diz, olha, eu nunca vi um goleiro tão nervoso quanto está o Paulo Vitor nesse primeiro tempo. Para o repórter chegar no ponto de divulgar isso em rede nacional,
Haja vista, eu diria até mais que rede nacional, né? No caso dele, do Wagner Martins, rede internacional, né? Porque o jogo, em alguns pontos, ele era para fora disso. E a questão do Paulo Vitor estar nervoso em situações quando aperta, como é o caso de uma entrevista, e fazer um comentário dizendo que tem jogadores de 30 milhões, eu acho que ele se refere sim um pouco ao Luan, pelo descontentamento que o grupo vinha tendo com o Luan internamente. E daí, se tu me permite fazer esse adendo da questão do Luan, acho que o Luan, ele está sendo, até certo ponto, um tanto quanto ingrato com o clube que o ajudou de tantas maneiras, a gente sabe quanto é isso, e principalmente com o torcedor, que tanto defendeu, que tem duas comparações. O Luan e o D'Alessandro, por exemplo, claro, cada um na sua grandeza, mas o Luan, quando ia aquecer no banco, o torcedor gremista aplaudia e o chamava para entrar. E o D'Alessandro, quando vai cobrar um escanteio, o torcedor colorado ainda vibra pelo D'Alessandro. Então ele tinha uma importância muito grande para o torcedor e aí acaba dessa maneira que não é tão legal. Teve torcedor que tocou pipoca no Lula lá no início, né? Lembra? Acontece, né? Fazer o quê? Mas aqui, ó, recuperar os principais destaques de hoje. O Grêmio está se preparando com a equipe de transição para enfrentar o Pelotas domingo, fora de casa, pela Recopa Gaúcha. A equipe de transição vai ter o Ferreira, o Darlan, o Patrick e o Breno como reforços. Thiago Gomes deve ser o comandante dessa equipe. Existe ainda uma dúvida goleiro, né? Se é o Thiago Gomes ou o Vitor Hugo Signorelli. Sim, o Breno é o goleiro. Breno goleiro. Teve uma excelente atuação já no próprio Grenal, né? Sim. Já atuou bem, teve boas atuações. O Felipe Mediolaro, que em determinado momento, na reta final do ano, parecia que está um pouco à frente do Breno, mas ele está na seleção olímpica. Então, por isso, o Breno é que reforça essa equipe. Paulo Vitor, como a gente comentou há pouco, concedeu entrevista hoje, disse não se preocupar com a concorrência do Vanderlei, prometeu seguir trabalhando para brigar pela posição. O goleiro gremista ainda tratou com naturalidade a pressão sofrida e destacou os números de 2019, sendo ele um dos arqueiros menos vazados do futebol brasileiro. Direção deve anunciar ainda nessa semana as contratações do Vanderlei, que depende apenas desse acerto com o Coritiba, com as questões de quem vai pagar esses 40% que o Coritiba tem direito, e também o Caio Henrique. O Caio Henrique, os dirigentes já falam abertamente sobre esse jogador, falta um ou outro documento para que o atleta seja anunciado. Os reforços do Grêmio estão em uma linha que te agrada, Cabistani? Eles estão no nível que o grupo precisa e na qualidade que esse grupo precisa para começar um 2020 almejando títulos, tentando brigar com o Flamengo, especialmente por títulos? Bom, Maurício, eu como gremista, torcedor, obviamente gostaria que o Grêmio fizesse contratações de um nível mais alto, né? Existe uma política adotada pelo presidente que vem dando certo, tanto que ele tem todo esse sucesso aí como presidente do clube, vem mantendo, né, a estabilidade financeira, pagou contas e tal, e não, a opção não é de fazer grandes contratações, né? Mas além disso, né, Maurício, além do Grêmio não estar contratando jogadores de nível alto, digamos assim, está contratando bons jogadores que vão suprir deficiências, tipo o lateral direito, que está sendo contratado, esse lateral esquerdo, não tem nenhum craque nesses jogadores aí, o próprio Vanderlei é um goleiro, acho que de um nível melhor, ficou parado um ano, não sei o que vai acontecer, mas, e o Lucas Silva também é um jogador, é um muito bom jogador, mas nenhum deles é jogador diferencial. Saiu o Luan, que não vinha fazendo essa diferença há 2 anos, enfim, né? Mas ele era um jogador que fazia a diferença. Que o Grêmio não tem essa reposição nem parecido. Obviamente, para te fazer disputas com um time como o do Flamengo, que adotou um outro tipo de política, uma vez tem muito mais recursos, né? O Flamengo buscou jogadores na Europa, né? Trouxe de volta. Tudo bem, né, que já estavam alguns como o Rafinha e o Felipe Luiz já em fase final de carreira, mas ele trouxe o Gerson da Europa, que é um jogador que se mostrou, né, foi colocado ali, foi recuado, se tornou um grande jogador ali naquela função. Se eu não estiver enganado, o Gerson é aquele que foi recusado pelo Fluminense, né, que saiu do Fluminense, que não teve um grande momento no Fluminense, foi para a Europa, fez escola, né, acabou aprendendo muito e retorna como um grande jogador. Mas enfim, eles fizeram esse misto aí, mas... Flamengo que tá pagando, tá por pagar agora, tá negociando para pagar 16 milhões de euros pelo Gabigol.
Sim, mas o Gabigol é um outro que estava na Europa. Mas então a gente olha a comparação, né? Tu me pediu, o Grêmio vai disputar com o Flamengo, né? Nós continuamos num nível abaixo, não adianta querer tapar o sol com a peneira. O Grêmio não tem a condição que o Flamengo tem, acredito eu, né? Porque o Grêmio tem investidores, tem, né, outras pessoas lá que podem colocar dinheiro, que vão aguardar o mercado se estabilizar, porque agora está tudo assim parado, né? Ninguém compra, ninguém vende, é só o Flamengo que o senhor fala, nem o Palmeiras, que tem toda aquela grana, está fazendo grandes contratações, né? Nenhum deles está fazendo. O Palmeiras está recuando, na verdade. O Palmeiras hoje está segurando, está vendendo, liberando alguns nomes, como é o caso do próprio Moisés, tinha vínculo, estava no Bahia, tem vínculo com o Palmeiras, está vindo para o Internacional. Então, grandes nomes não estão sendo expostos. Não está aparecendo nada ainda no mercado, quer dizer, está todo mundo devagar. É que também são clubes, no caso especialmente do Grêmio, do Palmeiras, que podem esperar até meados de fevereiro para fazer uma contratação, porque só precisa do jogador em março, né? O Grêmio, na verdade, tem um grupo que já vem de quase 4 anos, 5 anos aproximadamente sendo montado, né? Então tem uma estrutura que permite com que ele enfrente, mesmo que fosse o Flamengo, assim, que aconteceu aquele desastre aí na Libertadores, mas enfim, não era para ter acontecido aquilo. Não é essa a diferença também de um time para o outro, né? Vamos combinar que não é essa. Mas o enfrentamento vai continuar bem difícil, como foi o ano de 2019. Olha aqui, a gente estava falando do Palmeiras e eu abri uma matéria do Danilo Lavieri, do UOL. O Palmeiras, que chegou a ter a folha mais cara do Brasil na temporada passada, já economizou 2 milhões de reais por mês com as dispensas de jogadores ou com jogadores que foram liberados. Ou seja, estamos falando em 20 milhões ano. O Palmeiras economizou só liberando alguns jogadores. Num clube que 2 milhões para eles mensal não é quase nada em comparação, imagina, para um clube como o Grêmio ou Internacional. E aí faço das tuas palavras, Maurício, que nós falamos no sábado, quando tu disse que o maior presente da dupla é a dispensa, né? A questão de liberar jogadores, como é o caso que o Palmeiras está fazendo agora. Concluindo o que o senhor falou, é uma questão de contratações. Eu acho que ela vem muito do entender o que a equipe quer, né? Sim. Acho que o torcedor também pediu tanto isso, o Renato trouxe isso, que é trazer a base para jogar. Temos o Ferreirinha, que o Atlético estava enlouquecido atrás do Ferreirinha para levar para poder ser titular do Atlético nesse ano 2020. O Grêmio acabou segurando, vai manter o jogador aqui, mas é oportunidades. PP já está pronto para ser titular, está muito bem colocado. Então tem vários jogadores, falaste do Darlan, o Patrick, o próprio Jean-Pierre. Então acho que o Grêmio vai usar muito mais o que tem em casa, dar muito mais oportunidades para esses jogadores e só repousa algumas peças básicas. Claro que a novela Diego Tardelli e André, que não se sabe ainda o que vai acontecer. Sim, o presidente Romildo já se manifestou que não quer mais os jogadores, mas acho que vocês vão ouvir comigo que não quer mais, mas estão aí, né? Tem que ser definida essa questão, porque uma é um valor elevadíssimo e a segunda e principal, acho que eles não contribuem nada para a equipe, né? Até eu fazer um comentário em cima disso. Sabe que a gente tem relações próximas assim do presidente. E não é uma crítica, ele 99,99% das vezes ele se manifesta certo. Eu acho que nessa vez ele errou. Tu acha que ele errou em ter falado? Eu acho que ele não devia ter falado isso. Tudo bem, internamente todo mundo sabe que os caras tinham que sair, mas ele comprou, acho que briga com ele desvalorizou não só isso, elenco. Né? Para dentro, internamente, tu tá entendendo? Não viu o Michael? O Michael foi se manifestar dizendo pro Tardelli ficar. Isso... Mas o Michael foi dizer também que queria que o Edilson viesse. Aí a bruxaria falando, né? Mas nesse meio é assim, cara. O Michael que assim, dizem no Inter, muitos colorados que criticam o D'Alessandro, que o D'Alessandro acha que é maior que o clube. Quando o Maicon quer decidir que jogador que tem chance ou não e quem deveria ser contratado ou não, ele quer tentar ser maior no mínimo do que a direção. Que hoje o Renato é gigante no Grêmio, mas não é maior que a equipe gremista. Jamais vai ser. Ninguém vai ser maior que o clube. Jamais é. Porque ele não fez nada sozinho. Ele teve companheiros, então é uma equipe. Porém, o Renato também tentou trazer o Edilson. Foi o pedido do Renato. Mas vamos ser sinceros que o Renato fez alguns pedidos nos últimos 2 anos que não deram certo. Galhardo, Rômulo, enfim. Ele insistiu, eu não lembro até, né? de um que tenha dado certo. O Tardelli, né? Não, o Jael deu certo. Não, mas só quando? Não, deu no momento que ele teve no auge. Não, quando? Há quantos anos? Tem isso. Mas é o único que deu certo. O Jael veio
quando? Foi 2017, não foi? 2016 machucado, 2017 jogou. Ele é vendido em 19. Em 18 ele joga, em 17 ele ficou lesionado. Deu certo, ele lesionou junto com o Douglas em 17. Mas o Jael era justificado pelo salário, né? Ele ganhava muito pouco. Então o que ele fizesse seria muito. Ele fez até demais. Se você colocar em números, ele fez mais que o André. Não, mas assim, Arthur, a gente tá falando do Renato. O Renato ganhou título em 2016, então ele tá indo pra 4ª temporada. Ele treinou em 16, treinou em 17, 18, 19... Não, agora tá pra 5ª temporada. 4º ano, 5ª temporada. Temporada inteira. Sim. Porque ele 16 ele pega ali no finalzinho, na metade, aí dizem que o Roger que montou o time, que é uma verdade, porque o Roger começou a montagem daquele time, mas ele reinventa o time em 17. Mas nesses 4 anos que o Renato indica contratações, porque em 16 não tinha nem tempo para contratar ninguém, 17, 18, 19 e 20, a contratação que deu certo foi o Jael, que veio do Joinville. Há uma bagatela, ganhando muito pouco e lutando para ter um aumento salarial. Mas aí vem a questão de dar certo ou não, né? O Renato tenta isso, ele coloca, você fala do Michael, da própria questão do Alessandro, mas a questão maior seria ainda o exemplo de trazer um jogador que jogue pelo clube, que vista a camiseta e que é o que o Inter está fazendo agora, que é o caso do Musto. É só fardar e jogar, ele tem prazo para isso, ele tem força para isso. Nós não lembramos do Léo Moura, né? Que teve o período dele que ele mas contribuiu chegou bastante. A dar certo? Não, o Léo Moura acho que teve, né? Acho que sim, teve. Quando deu? O Léo Moura é o lateral reserva. Teve jogos, assim, pesados que ele participou muito bem, né? Mas... é um bom reserva. A frase faz de aí se a gente vai pegar assim, o Barrios por 5 meses deu certo. Não, mas deu certo também. Eu diria... mas Michael Suel... o que era... Não, mas aí daqui a pouco tu vai me convencer de que o Marinho por 1 mês e meio deu certo também. Não, mas... assim, o Marinho... Não teve um jogador indicado pelo Renato, que exceção ao Jael. Não teve um jogador que chegou aqui e que chegou a ser vendido pelo Grêmio, que deu pelo menos retorno... assim, tipo, foi fundamental em uma conquista. Não, mas eu acho que teria um nome, eu só não tenho total certeza se foi indicado pelo Renato ou não, mas acho que foi. Que é o Bruno Cortez, lateral, que ele iria para o Náutico e foi um pedido do Renato ligar. O Bruno Cortez foi oferecido para o Passo Fundo. Eu te digo mais. Mas foi jogadores. O Bruno Cortez estava fechando com o Ipiranga de Erechim. Quando o Náutico ligou para ele para ir para o Náutico e o Renato pede. E o Bruno Cortez é o lateral titular do Grêmio. Ele esteve presente nas conquistas e teve um lance que justifica, até a gente comenta assim, nos bastidores e brinca, foi aquele lance contra o Real Madrid, né? Que o Real Madrid poderia abrir o placar, ele estava lá, ele tem uma boa recuperação de jogo, ele consegue defender. Então eu acho que dos nomes indicados pelo Renato não é a solução, mas é o que melhor se destacou. Aí tu pode pegar, o Cícero naquela reta final, 17 foi bem, mas 18 foi terrível. Horrível. 18 ele só não atrapalhou o crescimento do Matheus Henrique em 2019 porque ele não quis renovar. Que queria ganhar mais. Ele não quis renovar, não aceitou a redução salarial que o Grêmio ofereceu. Vamos fazer o seguinte, até para o Everton Cury poder participar do debate, que eu sei que ele está ali se coçando, já querendo participar. Vamos ouvir um trechinho do que disse o Paulo Vitor hoje na sua entrevista coletiva. Sabe que no futebol brasileiro funciona dessa maneira. Eu cheguei em 2017, o Júlio chegou em 19, provavelmente vai ter outra contratação em 20, talvez em 21 venha outro. No futebol brasileiro, o status do jogador ele muda muito de um ano para o outro. Às vezes 1, 2 anos. Se você olhar a janela do brasileiro, no começo do ano passado, tinha jogadores sendo negociados por 30 milhões e não foi, e hoje está indo de graça para outra equipe. E a gente tem que ser forte para sobreviver no futebol. Eu, graças a Deus, pude ter o prazer de jogar em 2 imensas torcidas, que é o Flamengo e o Grêmio. E eu quero ter essa pressão pro resto da minha vida. A gente sabe que o futebol é dessa maneira, não só goleiro, estão trazendo zagueiro, trazem lateral, trazem volante, centroavante. E a gente tem que sobreviver. Para a gente sobreviver é com trabalho. Quem vai escolher, quem vai jogar, é sempre a opção do treinador, a gente vai respeitar. Mas o convívio no futebol brasileiro é como eu disse para você. O status de um jogador, ele é herói numa parte do ano, na outra ele é vilão. E não vai mudar, não vai ser minha fala que vai mudar aqui, não vai ser o ano que vem que vai mudar. Isso vai ser constante. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, com essas cobranças, com contratações ano após ano, porque serve para crescimento. Eu estou com 33 anos de idade, penso em jogar mais uns 4, 5 anos e espero que seja em grandes clubes.
Ô Paulo, como é que você avalia como é que foi seu ano de 2019? Para ti foi positivo? Faltou algo? O que dá para dizer desse último ano pro ano agora que vem 2020? Eu não gosto de falar do eu, mas você fez essa pergunta sempre no futebol, acho que é o nós. Mas cometi erros, não posso fugir deles, sou cobrado por eles. Agora, também não posso deixar de dizer que entre todos os goleiros titulares da Série A, eu fui o goleiro menos vazado. E normalmente a gente dá muito valor à coisa negativa. Pude ser extremamente importante na conquista do único título nosso ano passado. Tenho certeza que não levamos o título da Libertadores nem da Copa do Brasil, mas para chegar até a semifinal foi importante também. Só que a gente é cobrado no futebol, como eu disse, por um detalhe ou outro. Aceito todas as críticas, como eu disse, sou cobrado a todo momento por isso. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Eu falo para você que eu fico feliz, não sou hipócrita de dizer isso, porque a gente não fica feliz, mas a gente tem que saber trabalhar e reconquistar. Como eu disse, há um ano atrás, jogadores estavam sendo vendidos a 30 milhões de euros, hoje estão indo de graça para outra equipe. Até gostaria que jogasse comigo, mas eu estou dizendo como é o futebol aqui no Brasil. E futebol é uma roda gigante. Talvez a gente está fazendo esse questionamento na minha primeira coletiva e eu posso estar terminando o ano falando de outra maneira para todos vocês. E o Paulo Vitor, falando sobre o eu, de certa forma, né, Everton Cury, ex-vice-presidente do Novo Hamburgo, torcedor identificado do Esporte Clube Internacional, tá vermelha pela escada, não é por estar identificado. Poxa, foi um belo exercício, fazia tempo, né? E atrasado ainda. Aquele teu teste que tu precisava fazer no teu cardiologista já tranquilo, passou. Já abortei, né? Tá feito, eu acho. Pode Passei com louvor. Boa noite a todos. Mas o que o Paulo Vitor disse não deixa de ser não deixa de ser verdade. Nos números, tu pegar um recorte específico dos números, ele até tá certo. É que quando exatamente, eu acho que tu frisaste bem, quando a gente comenta números especificamente e muita gente se agarra neles para obter o subsídio necessário para defender as suas teses, essas coisas acontecem. A gente estava conversando aqui em off nesse momento e eu lembro do momento em que questionaram o Rafael Moura, né, o He-Man, que vinha mal no Inter e ele apresentou lá as participações deles e o número de gols que ele fazia, tantos gols por minuto, e ninguém tinha por minuto jogado, quer dizer, a cada tantos minutos jogados, tantos gols feitos, e essa estatística era amplamente favorável a ele. O que não aparece nas estatísticas e como não aparece em DVD de jogador é a jogada errada que ele faz, o mau posicionamento, o lance desperdiçado. Isso aí não se faz uma estatística, né? A gente lembrava, o Nico Lopes foi eu acho que no time do Inter de 2019 foi o maior número de assistências. Exatamente, foi o principal garçom do time. Mas se nós analisarmos as participações deles nos jogos, eram pífias. O que ele desmanchava de ataques do Inter, as decisões equivocadas que ele tomava na hora de decisão, de lance, era um absurdo. Então, é que a gente não faz estatística do erro, a gente faz estatística do acerto. Né? Eu vou pegar um dado nesse ramo de estatística que vocês vão lembrar bem. 2016, o Maicon foi um jogador extraordinário. 2017, antes do Arthur se firmar, o Maicon estava naquelas de não estava jogando tão bem, já estava lesionado, mas estava administrando. O Renato dizia que o Arthur tinha que jogar mais para frente, que não era bem para aquela função. E aí, antes de o Maicon dar aquela entrevista que ele deu num jogo fora de casa, dizendo que ele ia ter que fazer a cirurgia e que ia estar sendo muito bem substituído pelo Arthur, porque o Arthur estava bem, estava merecendo ser titular. Antes dessa coletiva, o Maicon foi para uma entrevista no CT Luiz Carvalho e disse: olha, vocês estão dizendo que eu não estou atuando no mesmo nível? E foi nesse tom, assim. Vocês estão dizendo que eu não estou atuando no mesmo nível? Eu peguei com o pessoal da análise de desempenho, os meus números estão muito parecidos com os do ano passado. Eu estou acertando passes, eu estou tendo uma boa precisão, uma boa quantidade de assistências, mas isso não é tudo. A leitura do jogo, o feeling do treinador ou do analista,
ou de quem tá na arquibancada assistindo, torcendo, vaiando, mostrava outra coisa. Mostrava que o Maicon tava na descendente. Aí o Maicon faz a cirurgia, volta bem. Mas de novo ele tava no final do ano passado cambaleando. Não conseguia ir bem, não conseguia segurar 90 minutos. Se pegar as estatísticas do período em campo dele, talvez vão dizer que o Grêmio tinha bom aproveitamento com ele, mas a estatística mostra... Para a estatística, eu em alguns casos, vale uma frase que o Eduardo Fritz, famoso sopa de granada, disse certa feita aqui no Cadeira Cativa, quando a gestão do presidente Vitório Pífero lançou o Portal da Transparência. Ele dizia que o Portal da Transparência era o portal biquíni. Mostrava tudo menos o essencial. E a estatística, em alguns casos, é tipo o portal biquíni lá do Sopa de Granada. Mostra tudo menos o que precisa. Se tu analisares mesmo essa situação, que é amplamente questionada aí do Paulo Vitor, ele teve boas participações em algumas partidas, mas por outro lado, a gente sentia no âmago do torcedor gremista que cada bola alçada na área, cada chute de média distância, cada aproximação do ataque adversário da área do Grêmio, a torcida ficava com o coração na mão. Ele não passa, a questão de passar segurança. É o que nós falamos no primeiro momento da questão da defesa do Grêmio, né? No caso do Paulo Vitor, que a zaga não tem segurança do goleiro. Mas aí vem uma questão maior. Em 2016, o Grêmio tinha muita mobilidade. O Marcelo Oliveira estava voando, estava jogando muito bem. O Grêmio tinha o Fernandinho, que corria muito, que atacava e jogava. O Everton era reserva na época, revezava com o Pedro Rocha para saber quando ia poder entrar ou não em campo. Era um outro Grêmio, um Grêmio que jogava para frente e que... Luan jogando, barbaridade. Luan jogando, deslizando em campo, né? Muita diferença, né? Era um Grêmio que tinha o poder de jogo e dominava o jogo. Daí as outras equipes começaram a entender o Grêmio só no final de 2017. Começaram a entender ele melhor. E aí o que acontece? Depois disso o Maicon fez a cirurgia, como tu falaste, e ele vem desgastando. Eu chego a comparar o Maicon ao D'Alessandro. Ambos não conseguem mais jogar o mesmo futebol de antes e eles começam o jogo num grande nível e depois eles acabam reduzindo. Tanto é que no primeiro tempo não jogam mais, não voltam pro segundo, ou então sai durante o segundo tempo, porque não conseguem mais se recuperar. E o Inter provou isso no final do ano passado, que não conseguia reverter os resultados negativos quando o D'Alessandro estava em campo no final do jogo, por exemplo. Aí, a falta de comando técnico e as escalações erradas perdiam o jogo. Que essa questão envolvendo o Luan, e eu tenho que aproveitar até hoje, porque é o dia do técnico, né? O dia do treinador, fazer uma homenagem a quem nos deu o maior título, né? O Novo Hamburgo foi o Beto Campos, que de certa forma, eu vou ajudar a refrescar a memória, até porque como a gente é do interior, a gente repara bem isso. De certa forma, o Beto Campos e o Darley Costa, que comandavam o Novo Hamburgo na época, é que descobriram a fórmula de anular o Luan. Porque naqueles 2 jogos decisivos contra o Novo Hamburgo, o Luan não jogou. Por quê? Nós fazíamos sempre um dos nossos meias recuar até a intermediária, acompanhando aquele avanço dele a partir do meio campo, e o Amaral chegava em cima, evitando que ele flutuasse entre a linha média, né, de marcação nossa. Exatamente. E a zaga, que é por ali que ele armava todas as jogadas. Então, esse esquema que hoje está sendo aplaudido aí, que o Cudê deve implantar no Inter, né, que seria o 4-1-3-2, foi o esquema que nós jogamos no Novo Hamburgo. Jogava... E foi o esquema vitorioso, mas aí tu tem que ter as peças. Nós jogávamos lá com o Léo na lateral, a dupla de zaga, que era o Júlio Santos e o Pablo, e o Assis na esquerda. O no meio, que ficava meio como um líbero, né, era o Amaral. E aí nós tínhamos depois Jardel, de segundo volante, mas que chegava na frente e fazia aquele facão extraordinário, né? Tínhamos o Preto, e o Branquinho e o Juninho. E na frente, o Branquinho do lado esquerdo e o João Paulo. O João correndo pra caramba. 4-1-3-2. Era um time super rápido na saída. Eu tenho que também puxar um pouquinho a brasa pro meu assado, né? Mas até para homenagear o Beto. Então que o Inter tá revolucionando agora, o Beto Campos já fez há anos no interior. Eu não digo que seja uma revolução, mas se vocês analisarem, eu estou explicando. Vocês podem olhar, o Novo Hamburgo jogava dessa forma. Jogava dessa forma, sim. Tanto é que foi campeão. Não é? Olha aqui, algumas mensagens dos nossos telespectadores. O Alexandre Guilhão tá dizendo aqui, ó, ser o menos vazado quando é poupado metade do campeonato é um pouco mais fácil. Querer se comparar ao legado do Luan é um escárnio. Bom, mas
Ok, eu concordo que ele não deveria ter feito aquela frase de tem gente que ia sair por 30 milhões e saiu de graça, fazendo uma alusão ao Luan, mas também o tal do legado do Luan, eu acho que tu não tá muito feliz, né, Alexandre? Quando o Luan lá em São Paulo vai dar uma entrevista, ao invés de mencionar que estava no Grêmio, diz, no clube em que eu estava. Como o Ronaldinho falou quando foi vendido ao Flamengo, eu tenho uma escolha para fazer, talvez o clube que é Porto Alegre é minha cidade. Ele não fala que é o Grêmio, ele fala Porto Alegre é minha cidade. É uma falta de respeito. Mas é outro sem noção também. Muito futebol e pouca... eu acho que às vezes a gente se apega um pouco mais à complexidade do que eles querem dizer e, na verdade, nem eles estão se dando conta do que estão falando. Nem sabem o que estão falando. Não sabe, os caras... Olha aqui, ó, o Deoclésio Barp tá dizendo que o problema do Paulo Vitor é em jogos decisivos. Concordo, o Grêmio, como o Grêmio gosta de ter um time pro brasileiro e um time para os matas, o Paulo Vitor pode ser o goleiro do brasileiro, porque ele é o menos vazado em campeonato. Mas tá na hora de acabar com isso aí, né? Eu acho que depois do que o Flamengo fez, tá na hora de acabar. Esse negócio, apesar de que... Mas aí, Everton, tem um detalhe que é importante que a gente não considera no que o Flamengo fez. Primeiro, alguns detalhes que são importantes. Primeiro, e aí eu vou começar pela tese do professor Enio Kaufmann nesse programa. Qual delas? O que o Flamengo fez em 2019 com o JJ, fez em 18 com o Maurício Barbieri. Só que aí, como com o Barbieri ficou vice, aí ficou no cheirinho. Aí a tese do Renato é que estava certa e a do Flamengo estava errada. Então esse e caiu no esquecimento. Esse é o primeiro ponto. Então, a política, ok, o JJ fez isso, mas o Barbieri também fez. Então é uma política do clube. Aqui, o que o Renato decidir que é a política do clube, vira a política do clube. Mas, enfim, no caso do Renato, de poupar os jogadores, o JJ, os jogadores experientes que ele tinha, que eram basicamente os dois laterais, nós não podemos esquecer que eles terminaram a temporada europeia em maio, tiveram um mês de férias e chegaram no Brasil em meados de junho. Logo, eles estavam em início de temporada. Eu quero ver fazer isso no segundo semestre com o Rafinha e o Felipe Luiz começando a temporada agora em janeiro. É um pouco mais difícil. Eu acho que eles são peças fundamentais do Flamengo, mas aí tu pegar e reduzir todo o Flamengo a esses dois caras só... Não, mas é que assim... Eu acho que é que aí vem uma outra diferença do Flamengo para com o Grêmio. O Flamengo, tirando essas duas peças, era uma equipe muito jovem. O Gerson é jovem, a Arrascaeta é jovem, Bruno Henrique tem 27, 28 anos, Gabigol é jovem. Então é tudo jovem. Tu botar guria, jogar carta jovem, domingo, como diz o é jovem e talentoso, né? Quer dizer, aí tá o mérito dele. Mas é que assim, é que as nossas equipes, se a gente for analisar o Grêmio hoje titular, a média de idade é 30 anos. E uma coisa que você falasse do Flamengo, se formos comparar o time do Flamengo e do Grêmio peça por peça, o Flamengo só não era superior ao Grêmio na zaga. Que o Maria ali que o Jeromel Kahneman no auge são incontestáveis, certo? Eles têm muito agora o restante... Do lado do Jeromel até eu jogo. Mas tem que considerar uma coisa... Mas o Jeromel teve momentos ruins esse ano, hein? Mas aí tá, Maurício, o momento ruim do Jeromel foi quando? Foi no momento que o Paulo Vitor estava mal e que não tinha o Kahneman do seu lado. Quando é que chegou o Jorge Jesus, Maurício? O JJ vem de Portugal. Não, quando ele assumiu? Chegou no meio do ano. No meio do ano. Então toda essa história tem 6 meses, né? Não, é o que eu tô dizendo. Essa história de usar todo mundo foi pós-Copa América. Mas eu também concordo com o negócio. Todo mundo parou, né? Essa história de não utilizar os caras, eu não concordo também. Eu acho que tem que ser assim, pontual. Tá? Não, agora o fundamental, eu termino o teu raciocínio, desculpa. O caso do Flamengo, só para seguir na situação ali. Claro. O caso do Flamengo é um caso muito específico e fica muito claro, né, Maurício, que ele fazendo tudo isso que ele fez, desse jeito que no fim deu certo. Porém, se tu vai analisar os últimos jogos decisivos do Flamengo, aquele jogo da final da Libertadores, por exemplo, o Flamengo, o jogo estava perdido ali, cara. Estava perdido. Foi 2 lances do Gabigol e ganhou o jogo. Tu sabe? Mas não foi pela intensidade do Flamengo que ganhou o jogo. Foi dominado pelo River. Na final, no Mundial... E um erro da zaga, quando terminou o tempo normal, o Flamengo
deixou de existir. Tudo bem, houveram umas trocas erradas, mas o Flamengo deixou de existir, não conseguiu acompanhar. Era câimbra, não sei o quê, todo mundo caindo, estavam mortos. Mas o que o... Por quê, né? sorte... Porque não aguentaram. Mas não ainda assim. fez um belo enfrentamento, né? Fez um belo enfrentamento. Vocês mas acham eles mesmo não que estavam foi... bem fisicamente, mas... Vocês acham? Sim, Foi reflexo. Vocês acham mesmo que foi um belo enfrentamento do Flamengo contra o Liverpool? Se nós analisarmos as últimas finais do Mundial, eu acho que foi a que menos houve diferença entre o vencedor e o derrotado. Não, e se nós pegarmos mais do que isso, Everton, o Flamengo em determinado momento do jogo tentou jogar. Ele tentou atacar. Começou atacando, né? Se nós pegarmos o último brasileiro que tentou atacar no Mundial, foi goleado. Foi o Santos contra o Barcelona. Tem que levar O Santos achou que ia jogar, tomou 3. É verdade. O Liverpool não é um dos times que agora está começando a chamar mais atenção, mas ele não é um dos times, não é o Barcelona, é o Madrid, não sei o que todo mundo quer ver jogar. Mas eles têm um time E eles jogam no timaço. É um time muito eficiente. E um treinador fantástico. E eles jogam no formato totalmente diferente, né? Totalmente diferente do Barcelona e do Real Madrid. O que é o Mané, aquele eu ia dizer, mas eles têm umas individualidades assim que sobressaem, né? E o Firmino crescendo no jogo, né? Saindo do banco de reservas para fazer o gol. Mas eu acho... tem o contra-veneno contra aquela marcação alta que chama aí, né? Eu particularmente acho que a gente já discutiu muitas vezes essas questões envolvendo os calendários, né? E o nosso calendário é de fato muito sacrificado. Eu que sou um defensor dos regionais, eu entendo que nós poderíamos ter uma solução bem interessante se, evidentemente, que aí o Sargento Garcia tem que prender o Zorro para que isso aconteça, mas se houvesse o bom senso e vocês vejam a qualidade que nós teríamos, né? De ter a mesma cota de televisão, porque o campeonato seria muito melhor e nós tivéssemos um gauchão com 10 clubes. Eu fiz as contas, são 7 datas a menos. E nós não temos 20 clubes para a primeira divisão do brasileiro, minha gente. 16 clubes subindo 2 e caindo 2, nós teríamos um brasileiro de uma qualidade bem superior e nós teríamos, aí ao invés de 38 rodadas, né, nós com 16 teríamos 32. Muda. 15, 30 rodadas, né? Muda e começa a sobrar data. E aí a gente começa a ver os times principais jogar. O problema de ter jogar. só 16 no Campeonato Brasileiro é que se Vênus alinhar com Marte e Júpiter e os brasileiros ganharem a Libertadores e a Sul-Americana, daqui a pouco quem está rebaixado ou quem está na segunda divisão vai jogar a Sul-Americana. Mas aí a Sul-Americana também tem que rever alguns conceitos. Eu acho que não tem que classificar todo mundo. Hoje na verdade... Mas é que é o que dá grana. Eu entendo, mas hoje, na verdade, se nós analisarmos, dos 20 do brasileiro, só 2 não tem o que fazer, né? Ficam sem nada. 4 são rebaixados, 2 ficam sem nada. O que poderia ser feito é daqui a pouco o vice da Copa do Brasil já estar ali na Sul-Americana, que daí já tiraria uma vaga e puxar algumas outras coisas. Talvez um campeão da Série B. Como prêmio, campeão da Série B, campeão. Eu já iria para ter um prêmio. Porque, gente, se vocês analisarem, tu encurta lá 6, 7 datas do brasileiro, mais 6, 7 dos regionais, são 14 datas, tu fica um calendário bem mais civilizado, bem mais aceitável e acessível. E aí tu consegue botar o pessoal para jogar. Porque se vocês analisarem agora o que vai acontecer no Gauchão, e depois se quiserem falar sobre isso, eu estava dando uma analisada, porque agora os times já estão se formatando e a gente começa a conhecer os nomes. Vai ser um campeonato de cavalo cansado. Nós não temos renovação. É só jogador rodado. Vocês vão dar uma olhada. Não tem jogador, não tem investimento. Exatamente. Não tem como ter. Não tem. A própria cota de TV, quando tu falaste, ela é reduzida. E a dupla Grenal acaba ganhando mais por si só. Não é mais, né? 10 vezes mais. Né? Muito mais. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu entendo que o nosso calendário tem que mudar. Já se deu um primeiro passo. Eu acho que o estadual tem que reduzir mais ainda. Daqui a pouco se faz um estadual que comece no dia 20 de janeiro e termine ali no meio de março. Por que não? O problema vai fazer o quê depois? O problema, e aí é uma questão social que tem que ser colocada também. Esse pessoal vai fazer o quê? Mas aí tu cria a Série E. Mas não adianta criar uma Série E do jeito que é a D, por exemplo, do jeito que era a C até agora. Que o camarada jogava tudo que podia para escapar da C e ir para a B, né? Para subir, porque a C era... Se a D é deficitária, a C então nem se fala. Agora parece que a C vai ganhar uma ajuda de custo aí, fala-se em R$900 mil, que não é nenhuma, não vai salvar a lavoura, mas pelo menos eu acho que dá para colher um pouquinho de milho, né?
Não, mas se você mudar o estadual, mas aí nesse ano específico... Se tu coloca um Brasileirão com 16, uma Série B, talvez com 16 também... Pode até manter 20. Pode manter 20 e aí tu valoriza mais a Série C, mas dá espaço para C. E a D também, porque tu começa... Tu começa tu faz 2 grupos de 10, como é a C hoje, tu faz na D. Bom, acho que... Mas aqui, ó, esse ano específico, nós teremos um problema que nós não tivemos ano passado. Ano passado o problema foi diferente. Ano passado o Brasileirão parou na Copa América, nós tivemos um mês de parada e depois o calendário virou atropelado. Este ano o calendário não para. Só que o que isso significa? Que o Everton Cebolinha, se não for vendido, vai desfalcar o Grêmio em 19 jogos nessa temporada. Como o Guerreiro. O Guerreiro no Inter é a mesma coisa. Qualquer outro jogador convocado para alguma seleção sul-americana pode desfalcar por até 19 jogos. O que eu este ano, Maurício Freitas, se fosse planejar um calendário, pensaria de diferente? Para mudar um pouco a mesmice. Começa o Campeonato Brasileiro em fevereiro, faz o Brasileiro até o meio de maio, um primeiro turno até o meio de maio, início de junho, para a Copa América. Nessa parada da Copa América, você pode parar 60 dias, para 20 dias antes e 10 depois, para quem está na Copa América poder descansar depois. Nesse período, tu faz o estadual, joga o estadual para o meio do ano, adapta todas as séries para isso, joga o estadual para o meio do ano. O estadual vai ser atrativo, porque vai ser em meio a uma competição que só a Globo tem direito de transmitir. Então, daqui a pouco, transmitir o estadual para as rádios é uma boa. Para outras emissoras acaba se tornando atrativo para competir. Ele acaba virando competitivo até para a questão marketing e imprensa, né? Então assim... Mas o problema, Maurício, é que eles vão ter que pensar muito e se mexer muito para fazer isso aí. Tem que pensar, daí não dá. Tem transmissões internacionais, tem um monte de coisa envolvida, né? Tem muita coisa. No Gauchão não. Mas tu tá dando um período que seria só o Gauchão. E é isso aí, nesse período tem venda para fora, tem Mas esse período, vender para fora na Europa é período de férias. Então é um período que lá já não é tão aquecido. Período de férias é julho, é meio de ano. Né? Agosto, né? E aqui a questão toda é que se tu colocar um campeonato quente aqui nesses meses de verão, o Brasil está voltado para o litoral, né, do país. Everton, esse é um fenômeno do Rio Grande do Sul. Esse é um fenômeno do Rio Grande do Sul, porque assim... Há 20 anos atrás tínhamos um campeonato mundial, né? Porque assim, eu digo que é no Rio Grande do Sul pelo seguinte: se você for para São Paulo, em São Paulo o rodízio, na cidade de São Paulo, o rodízio de carros, ele foi interrompido dia 23 de dezembro, essa semana já voltou. Já está rodando normal. É que já São tem Paulo, restrições. As aulas começam no início de fevereiro. São Paulo, as aulas começam no início de fevereiro. No Nordeste não parou o ano como para aqui. Mas... tem muitos lugares que não param. Eu acho que isso é um fenômeno bem gaúcho. Mas assim, eu acho que de certa forma também pode ser. Porque no Paraná as aulas começam em fevereiro também. Também. Eu tenho um subsídio da época que a gente estava envolvido no vôlei, né? E era uma briga no bom sentido que eu tinha dentro da Confederação Brasileira, que eu achava que a Superliga começava num momento muito ruim, final de ano, novembro, dezembro, todo mundo querendo resolver suas coisas e os horários que a televisão nos impunha eram ruins, a divulgação ficava prejudicada. Mas a fase melhor dela justamente é dezembro e janeiro, quando vão se classificar os 8 e começam os playoffs. E a gente notava sensível melhora a partir de fevereiro no público, tanto presente aos ginásios como no que estava acompanhando. Claro, também os jogos se tornariam mais atraentes por serem mais decisivos, mas uma melhora muito grande a gente notava. Mas assim, Everton, inclusive nos outros estados, não apenas no Rio Grande do Sul. Aí vem muito esse quesito dos jogos importantes e óbvio, janeiro todo mundo para, por isso que eu estou dizendo. Comece o Campeonato Brasileiro em fevereiro, o que vai acontecer se o Brasileirão começar em fevereiro? Ao invés de o Atlético Paranaense disputar o torneio de verão lá com o Boca e River, poderia estar indo o Flamengo, o Grêmio e o Inter. O Corinthians. Poderiam ir clubes de um outro tamanho. Não ia ter o Florida Cup. Existiria a Florida Cup, porém seria por outras equipes, né? Mas fundamentalmente, eu acho que se o pessoal se dispuser a pensar e a abrir mão de certas questões, principalmente de vaidades pessoais, poderia melhorar a coisa. Mas eu não vejo muita disposição no cenário, não. Depois do intervalo comercial,
Como é que é, Capitani? É muito difícil de mexer isso, viu? Não vai mexer. Tem que encaixar muita coisa. Muita coisa. Isso aí, sinceramente, o nosso telespectador, eu não quero estar certo, tá? Mas eu acho que isso aí vai começar a ser mexido em 2022, quando acabar esse contrato da Globo. No Paraná, que o contrato já acabou, eles ofereceram 500 mil para todos os clubes. Não é 500 mil para cada, 500 para todo mundo, pelo rateio. Nossa. Que antes eles pagavam 2 milhões, então já reduziram para 1/4. Se isso acontecer por aqui, talvez as coisas comecem, mas eu estou torcendo para que nós tenhamos agora em 2020 um excelente campeonato, mudou a fórmula, o campeonato vai ter mais clássicos, a tendência é essa, mais jogos mata-mata, mais jogos decisivos, justamente como uma tentativa de combater esse movimento que está acontecendo em outros estados. Daqui a pouco o Rio Grande do Sul segura, São Paulo tem um campeonato que já tem um peso totalmente diferente. O campeonato Rio de Janeiro também tem um peso interessante. Porque hoje o segundo campeonato do regional do Brasil é o nosso. O Mineiro é muito fraco. E o Paulista que é forte. É só o Paulista. O resto porque o Carioca vão combinar, né? O Campeonato Carioca. Carioca é uma vergonha. O Campeonato Carioca, eu estava vendo uma matéria ontem. Foi um tweet, na verdade, não foi uma matéria. Do Igor, não vou lembrar o sobrenome dele agora, até porque eu tô sem o meu Twitter aqui. De 6 jogos no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, o Flamengo vai jogar 5 no Maracanã. Não tem como ser sério um campeonato desse. Não tem. Depois do intervalo comercial, Everton Cury, juntamente com o Arthur Cipriani e o Newton Capissani, vão analisar as equipes. Grêmio e Inter, o início de temporada. O Everton Cury vai me dizer se tem como mudar um pouco a cara do Inter com essas peças que já chegaram. Quem mais precisa vir? O que mais precisa acontecer para que o Inter se torne uma equipe mais propositiva? O Capistani também vai dizer em qual cartada ele investiria dinheiro, em que tipo de jogador, ou em qual jogador, pode dizer também. Sugeriria para o presidente Romildo: olha, presidente, investe aqui, que aqui é o fazedor de gols, ou esse aqui vai arrumar o time. Enfim, tudo isso depois do nosso breve intervalo comercial. Já voltamos. Oito horas, 1 minuto, Fábrica Fantástica Brindes. Brinde a propaganda inteligente, fidelize os seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou para a sua empresa no site fabricafantastica.com.br. Solicite o seu orçamento via WhatsApp 51991185147. Fale com o Lohan. Você pode mandar fazer calendário, ainda é época, agendas. Pode fazer um cooler para dar de presente para o Everton Cury, levar para a praia, guarda-sol, por que não? Bem-vindo. Tudo isso, são mais de 2.000 opções lá no site fabricafantastica.com.br. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão, fidelize o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você na aquisição do seu medicamento ou do produto de uma maneira geral. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381 e 385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. E aqui em Canoas, quem vai construir ou reformar sabe que tem que passar na FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133. O site é fac.com.br. O Inter apresentou hoje Marcos Guilherme, meia atacante, passagem pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense, volta da Arábia, faz um contrato de 4 temporadas com o Internacional e falou na sua apresentação. Sua pergunta com relação às minhas características, é isso, sou um cara muito intenso, minha maior característica é a velocidade, então entendo que no futebol de hoje em dia, o atacante não tem que só atacar, né? Ele precisa recompor, ele precisa ajudar, então isso aí você pode ter certeza que isso não tem problema nenhum. Como meus antigos treinadores falaram, gosto muito dessa parte tática e estou muito disposto a aprender com o Cudê, com a sua comissão, também com os jogadores mais experientes. Então volto muito feliz e muito preparado aí para esse novo desafio.
Marcos Guilherme, seja bem-vindo. Do que você já viu dos treinamentos, do que você acompanhou do Eduardo Cudê, onde você se sente melhor jogando dentro do campo? Mais aberto ou sendo um parceiro do Guerreiro lá na frente? Com relação a posicionamento, eu tô disposto a ajudar. Isso aí vai depender do treinador, o que ele vai ver no treinamento, mas venho muito preparado, independente se tiver que jogar por fora, se tiver que jogar por dentro, se tiver que jogar como segundo atacante. Já atuei já em todas as posições, então isso aí eu deixo para o treinador e com certeza ele pode contar comigo para o que ele precisar. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Você ficou um tempo fora, qual é o sentimento de voltar e poder disputar uma Libertadores da América com o Inter? Então, como falei no início, a minha satisfação de poder retornar ao Brasil, principalmente num gigante que é o Internacional, campeão do mundo. Então acho que a minha escolha de retornar é por isso, porque eu gostaria de jogar em alto nível. Tenho visto o crescimento do clube nos últimos anos, mesmo na Arábia, até com essa questão de negociações. Acompanhei muitos jogos do clube ano passado, então conheço muito bem da forma que joga, da torcida. Então pode ter certeza que venho muito pronto, independente se estava na Arábia, mas como o Rodrigo queria ressaltar também, formamos todo um staff para estar comigo, até para não vir muito abaixo. Aprendi muita coisa com o Paulo Autuori. Ele falava uma frase que eu nunca esqueço, que eu levo para a minha vida, que tolo aquele que não aprende com os seus erros, inteligente aquele que aprende com os seus erros e sábio aquele que aprende com os erros dos outros. Então a gente vê aí muitas vezes jogadores que vêm da China ou da Arábia para atuar no Brasil com uma dificuldade, principalmente física e técnica. Então eu coloquei isso na cabeça, então me preparei lá na Arábia. Até hoje os profissionais do Inter podem falar, a questão dos meus números, principalmente fisicamente, então estou bem preparado para esse momento. Vim aqui muito pronto e com a ideia de fazer história com esse clube. Marcos, você pode até me corrigir, foram 11 gols na Arábia. Você considera esse número um número bom, ou para atacante você acha que precisa melhorar e é uma das metas aumentar o número de gols marcados aqui com a camisa do Inter? Metas, eu não costumo falar muito de metas. Acho que eu gosto de focar muito mais na performance, no que eu posso produzir para a equipe. Então isso aí pode ter certeza que questão de ajudar a equipe, de motivação, de intensidade, de entrega pela equipe, isso aí nunca vai faltar de mim. Questão de gols, de assistências, isso aí é consequência do meu trabalho. Então não costumo dar muitas metas, mas pode ter certeza que de qualquer forma, no que eu puder ajudar, eu vou estar presente para isso. Marcos, tá aí o Marcos Guilherme na sua manifestação, sua apresentação lá no Internacional. E depois do intervalo, o Everton Cury vai falar sobre o time do Inter para essa temporada de 2020. O Newton Cabistani vai projetar o Grêmio para o início da temporada. Claro, o Grêmio tem um pouco mais de tempo para estar com a equipe 100%. O Arthur Cipriani vai nos ajudar a dar pitaco nas equipes, tanto do Tchatcho Cury e do Newton Portaluppi. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, 8 horas, 8 minutos. Mandar um abraço aqui pro José Zucco, tá nos assistindo em Esteio. Ele é o proprietário lá da Disque Pizza Suprema. Ele tá meio preocupado com o time do Inter. Ele quer saber o time do Tchatcho Cury, do técnico interino do Internacional, que vai dar um suporte agora pro Eduardo Cudê. Vamos começando, Everton Cury. O time começa pelo D'Alessandro no meio de campo ou pelo Galhardo? Ou por nenhum dos dois e tem que vir alguém ainda? Olha, eu esperaria que viesse alguém, apesar de que, até prova em contrário, o D'Alessandro ainda é uma referência. Evidentemente que a gente não pode esquecer de analisar a condição física dele em função da idade, né? Mas ele com a bola no pé, ainda eu acho que no Rio Grande do Sul tem, principalmente no Rio Grande do Sul, eu não encontro outro que faça o que ele tem condição de fazer. Mas ele tem preparo físico para fazer ainda? Pois é, eu vou te dizer que não quarta e domingo, isso é claro, né? Isso é claro. Mas se nós analisarmos as atuações do D'Alessandro no ano passado, enquanto ele teve gás, ele deu tudo de si, sim.
evidentemente que ele não tem mais aquela volúpia que um menino de 25 teria, né? Mas, em contrapartida, toda a experiência, fundamentalmente a facilidade com que ele passa uma bola, com que ele distribui, que ele pensa um jogo, eu acho que não pode ser desprezadas, não. E ele ainda vai ser muito importante para o Inter, até porque quando ele está dentro de campo, assim como a gente sabe que o Maicon faz isso muito bem no Grêmio, né? Ele dá uma condição de organização para a equipe, tá? Que eu acho que não pode ser desprezada. Mas eu estou um pouquinho preocupado com essa situação que envolve a expectativa que se criou em torno do técnico do Inter. Não pensem os colorados que o Kudê vai fazer com o Inter o que o Jesus fez no Flamengo, até porque o material humano de que o Jesus dispõe, nós não podemos comparar com o que está na mão do Kudê, né? Então não é porque é um técnico com ideias diferentes, porque eu acho que elas não são novas, mas com ideias diferentes das que foram aplicadas no ano passado, que vai revolucionar o clube. Até pode, e a gente espera que isso aconteça, né? Que de fato surta um efeito positivo. Mas aí tu precisa ver as peças. Para mim, o que o de melhor... Com essas peças tem como ser mais propositivo do que reativo? Eu vou te dizer o seguinte... Porque todo mundo que vem aqui, Everton, eu faço essa pergunta para os colorados, sim, todos montam o meio-campo do Inter, começando por Musto, Edenilson e Patrick. Eu particularmente tenho uma dúvida séria a respeito do Musto. Eu, como... tive experiências, evidentemente, que numa escala bem inferior, que é em time do interior, de trabalhar com um jogador que ficou parado por algum período. Essa falta de embocadura de jogo, ela não se recupera logo. E o Inter, não vamos esquecer, o Inter tem decisão daqui 20 dias. E aí, a gente sabe na nossa aldeia como as coisas funcionam. Tu não dá um bom retorno no primeiro jogo, tu não dá no segundo... Já acendem o estopim. Já acendem o estopim. E ai do Inter, e ai do Kudê, e ai do Musto, se o Inter tropeça nessa fase inicial aqui na Libertadores, porque vamos combinar. Acaba o planejamento de todo ano. Universidade Chile provavelmente será o primeiro adversário. Não sei como é que vai ser o sorteio, acho que... A União Espanhola não vai... Não, a União Espanhola está se recusando a disputar, então... E eu acho que mesmo que vá, pelo que eu vi, porque o time do União Espanhola está desmontado, mesmo que entre em campo vai perder, é a tendência. Mas aí a gente não sabe, primeiro jogo no Beira-Rio, não, eu acho que isso tem sorteio ainda. O primeiro jogo é fora e o segundo é... Dia 4 de fevereiro é fora. É fora? Bom, isso já é um handicap positivo, que eu acho para o Inter nesse início de temporada. Mas a Universidade de Chile tem história, não é qualquer time. O futebol chileno está muito aquém? Tá, mas não é qualquer time. Mas se o Musto vai estar parado há muito tempo, lá no Chile eles não jogam o quê? Desde outubro? Tem isso. Tem isso. Mas a minha preocupação maior, assim, eu não estou vendo grande empolgação com o que está acontecendo, apesar de que eu acho que aconteceram algumas contratações pontuais, mas todas a gente está querendo ver, né? O que de melhor para mim o Inter apresentou até agora, nesse início de ano, foi a camiseta. Eu gostei muito. Foi o que melhor. Mas assim, se tu olhar, cara, eu vou me meter no Inter, tá? Não é a minha área, mas se tu olhar características dos jogadores que estão sendo trazidos, estão os jogadores com características de velocidade, com certeza, de explosão. Entendeu? Já é uma coisa para te mudar. É onde eu ia chegar agora. O que está me deixando um pouquinho mais entusiasmado justamente é isso. Eu acho que são bem pontuais as contratações do Inter. E para mim é uma grata notícia saber que o Marcos Guilherme tem toda essa preocupação com o condicionamento físico dele. Ele levou uma comissão técnica própria. Porque a gente sabe como a coisa funciona lá. Ele tinha até fisioterapeuta dele. A gente viu todos que voltaram de lá, viu Nilmar voltar de lá, viu Alex voltar de lá, viu quanto tempo eles levaram para embocar, né? Então tomara que ele esteja bem fisicamente, porque
Ano passado eu dizia, quando o Inter trouxe o Guerreiro, eu disse, eu acho que é uma contratação de altíssimo risco. E foi? E eu achava, que até pela idade dele, pelo tempo e ele foi uma grata surpresa, porque para mim foi uma grata surpresa, né? Em compensação, eu também, quando eu vi trazer Rafael Sobis, eu disse, este vai cumprir com a palavra dele. Ele disse que iria se aposentar no Inter. E ele dentro de campo mostrou que ele estava aposentado mesmo. Mas ainda foi pro Nordeste. Ele já chegou aposentado. Exatamente. Agora ele vai fazer da aposentadoria lá. Aí tu busca um lateral. Férias. Um lateral para jogar no Rio Grande do Sul com 1,68 m de altura, está jogando na segunda divisão da Bulgária. Eu disse, ele de graça é caro. Ele de graça é caro. Sabia que não tinha como dar certo. Aí tu traz. O problema de trazer o Natanael teve uma boa fase no Atlético Paranaense, que o credenciou aí para a Bulgária e agora ele voltou para o Inter. O cara credenciou para ir para a Bulgária. Só um pouquinho. Olha o mérito disso. Exatamente. Dentro do cenário mundial do futebol, onde é que está a Bulgária? Nem na Copa ele foi ganhando bem. Nem para a Copa não mas se ele foi ganhando bem é outro problema. Aí os caras vão para a China, né? E vão ganhando bem também. Eu tenho um jogador que para o interior do Rio Grande do Sul vai jogar na Tailândia ganhando muito bem. Né? Então, não é? Se tu pagar o cara em euro ou em dólar, ele já começa a ganhar bem. Né? Então, isso não quer dizer que ele tenha qualidade. Né? É que os padrões de salariais lá são outros. Então, eu acho que aí a gente tem que começar a analisar essas coisas, sabe? Eu acho também um Musto parado 6 meses, né? 32 anos. Né? Aí tu vai colocar o D'Alessandro com 39, aí tu tem o Guerreiro com 35, né? Eles se condicionam, eles buscam, eles brigam, sim, mas a idade ela é implacável. Fica pesado. Se permite acrescentando ao que você está falando, Everton, o Coudet tem um formato diferente de treinar o Colorado. Ele está fazendo um treino muito rápido. Ele chegou no seu primeiro treino, o treino de movimentação. Ele fazia um exercício onde ficavam 5 jogadores do Internacionais, ao redor, 2 no meio tentando tirar a bola. Isso. E no momento que a bola sairia, o famoso bobinho, no momento que a bola saía, antes, nos outras equipes, para tudo, vai lá buscar a bola. Agora não, a bola saiu, já tem a outra. E é um formato diferente. Por quê? Porque ele quer fazer o que ele fez no Racing. Então, intensidade. A minha tese. Isso é intensidade de jogo. E aí, para isso, ele precisa de jogadores rápidos, que eu acho que o D'Alessandro ficou muito mais no Internacional, para haver uma adaptação do Coudet com os jogadores. Discutível. E aí, ele vai ser titular. Por exemplo, Libertadores. Gauchão já não joga. E brasileiro seleciona. Ele não vai conseguir ser titular em todos. Uma transição. Isso aí, uma transição. O Everton Cury falou e não me falou ainda do time dele, mas ele vai falar daqui a pouco, porque agora o REC tem um recado pra gente. Ele foi conhecer presencialmente o Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Diga aí, REC. Estou aqui com o meu amigo Laíri, finalmente vim conhecer a famosa Praia Lagoa Cortada, no município de Gaivota, Santa Catarina. 36 quilômetros de Torres e a gente chega no Paraíso. Aquilo que eu digo sempre aqui na televisão. Estamos no Paraíso, finalmente, Laíri. Que legal. É um prazer ver o amigo aqui com a família, né? Depois vamos comer uma costelinha ali. Costelinha ou é costelão? Não, hoje é costelinha. Vamos fazer amanhã. Costelão vai fazer amanhã. Então, todo dia tem alguma coisa aqui para fazer. E sempre tem algum evento. Ano novo fizemos um evento bem legal. Né? Amanhã tem uma noite no Havaí, que nós temos um salão de festa aqui. Tem encontro de paramotores. Fizemos bastante eventos aqui. E é uma praia com muita natureza, né? A gente sempre está plantando árvores, jardins, lagos, ilhas. No fundo nós temos uma lagoa, que é a Lagoa Cortada. Na frente nós temos a beira-mar, que é 1 quilômetro de beira-mar, né? A praia é muito limpa aqui, não tem poluição, que é muito importante, né? Veio o asfalto agora? Agora está vindo o asfalto até aqui, né? Apesar que de Porto Alegre até aqui tem 3 quilômetros que não é asfaltado. Agora esse ano vai ficar só 1 quilômetro não asfaltado, estão asfaltando mais 2 quilômetros. E o ano que vem vai estar o asfalto e a ciclovia até aqui a praia. Mas eu pude testemunhar que a infraestrutura é perfeita já para morar, povo muito amável, todo mundo é amigo, tem torneio de canastra, tem torneio de bocha, que eu jogo muito, né? Jogo muito. Legal. Eu vim dar show aqui, vou vir dar show. Tem cancha de tênis, mesa de bilhar, Fla-Flu. Tudo isso que aparece no comercial, vim testemunhar, fiquei muito feliz. Entre o mar
e a Lagoa Natureza se encontram. Daí, o Luiz vai construir agora aqui? Vai, o Luiz. Vamos pôr o terreno agora. Kleber do Corinthians também, que jogou na Alemanha. É isso aí. Esse é o grande Laíre. Esse é o Laíre, dando recado para você conhecer o paraíso onde esteve Luiz Carlos Reck. Quinta-feira o Requito está de volta. Tá. Quinta-feira. Vai tirar o bermudão? Quinta-feira ele tira o bermudão, tira o traje esportivo e volta pro nosso Cadeira Cativa. Tá aí o telefone na tela para você falar com o Laíre e fazer como o Reck, conhecer lá o paraíso que é a praia Lagoa Cortada. Já voltamos. Louco. 8h21, de volta com o nosso Cadeira Cativa. O Everton Cury está relembrando aqui o momento que encontrou o Beto Bedinho, nosso Beto de Novo Hamburgo. Tem um recado aqui também, deixa eu ver aqui, do Vicente da Charlau, perguntando se o Everton Cury voltará ao Novo Hamburgo porque ele está fazendo falta. Obrigado, isso é bondade dele, mas essa possibilidade, como diria o padre Quevedo, não existe. Não existe. Absurdo, não existe. O Adilson Tomasi está dizendo que o Inter com Patrick não vai a lugar nenhum. Tá na bronca com o Patrick aqui, o Adilson Tomasi. Né? Tem o Jorge Ross, está na nossa audiência também, todas as noites participando do Cadeira Cativa. O Everton Cury vai fechar o programa com o time dele do Inter para ele pensar um pouco mais, porque ele me deu uma volta e meia na quadra para não responder. Falou. Enquanto isso, Cabistani, o teu time do Grêmio, um abraço antes, Cabistani. Não, eu quero mandar um abraço, primeiro abraço, né? Pro pessoal lá do Esporte Clube Igrejinha, que eu tenho acompanhado lá por motivos pessoais, uma vez que o meu filho é o gerente de futebol do Esporte Clube Igrejinha, Gabriel Cabistani, para quem não conhece. Mas eu queria mandar um grande abraço pro Ademir Stein, que é o presidente, pro Roger Ritter, que é diretor, e contar para vocês aqui, dizer para vocês que o Igrejinha vem se preparando já de alguns anos. O Everton, que é mais dessa área do interior aí, não sei se tu acompanha lá. Acompanho. É um clube de uma comunidade, né, que é muito unida. E eles já vêm se preparando há alguns anos e como diz o Roger, o Igrejinha está maduro, porque ele está disputando agora a divisão de acesso. Isso. Ele está maduro para chegar na primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Então, e queria mandar também um abraço pro Maurício Burslaff, que é o técnico, por sinal, o técnico mais jovem do estado. Tem 29 anos o Maurício. O Gabriel, que é o filho do Dr. João. Exatamente, se conhece. Então todo mundo é da mesma, o Everson já sabe essa turma. Então, sobre o time do Grêmio, Maurício. O doutor João, que João Burslaff. Ele é dentista e muitas vezes comentarista, inclusive. Também, entende muito. Está nos devendo uma visita, doutor João. Tem que convidar ele para vir aqui. É um bom papo, viu? Foi conselheiro comigo um período no Grêmio. O doutor João, eu lembro dele nos debates da Rádio Guaíba, ele sabe muito. É forte. Conhece. É o filho dele, o filho dele que está treinador lá. Então, sobre o time do Grêmio, que é a escalação, Maurício. Claro, quero que tu escale o time. É Vanderlei ou Paulo Vitor? Já vamos começar por aí. Cara, vamos botar o Breno. Vamos dar uma chance pro Breno, né? Vamos dar uma chance pro Breno. Lateral direito. Lateral direito, Ferraz. Tem que ser o Ferraz. A zaga é a mesma, Cortez. É o Cortez ou o Caio Henrique? Eu vou no Cortez. Para disputar Libertadores, ainda vou no Cortez. Agora o primeiro ponto complicado. Tu tem Matheus Henrique, Maicon e Lucas Silva. Só jogam dois no modelo do Renato. Quem sai? O Maicon disse que não vai fazer cirurgia, né? Então vai jogar o Maicon e o Matheus Henrique. Então o Lucas Silva vem para ser banco. Lucas Silva é quando o Matheus Henrique for para a seleção. Não tem. Na direita segue o Alisson? Não tem outro para colocar. Ele é bom jogador. Jean-Pierre titular? Jean-Pierre é titularíssimo do Grêmio. Everton na esquerda e quem no comando de ataque? Se estiver curado dessa lesão, que não acaba nunca, né? Aliás, foi mandado uma turma embora lá. Saíram 4, né? Bom, também. Mas enfim. Qual é a outra posição? O Everton na esquerda. Faltou tu escolher quem André será o centroavante. Não, mas aí é o Luciano, né? Tu acha que o Renato não vai botar o André? Botar o André? Não, o Renato, o André tá na pré-temporada. Mas para aí, Maurício, vamos falar lá para os telespectadores. O presidente Romildo já disse que não quer o André no Grêmio. Você acha que o Renato vai escalar? Não sei, o homem se apresentou aí, né? Não, tá aí, né? Sabe que se deixar no grupo, o Renato bota. Não, vai ter que um dia vai acontecer de faltar, não tem 11, vai colocar ele. E o Inter, Everton Cury? Tá acabando já o programa. Chegou a hora. No gol, é Lomba ou Danilo? Danilo.
Danilo. Já mudou. Danilo. Rodinei na direita? Eu acho que é Danilo e jogaria com 3 zagueiros. Jogaria com o Moledo, Bruno Fux e o Cuesta. Colocaria como um ala pela direita o Rodinei, pelo outro lado o Patrick, Nonato, D'Alessandro, Sarrafiori, Marcos Guilherme e... Tá, e quem marca nesse meio campo aí? Não precisa. Não vai botar o Musto? Isso aí joga. Mas o Musto é pedido do Tchatcho? Não, ele vai jogar, mas eu não conheço o Musto. O Musto eu sei do Musto do São Lourenço, eu não sei mais nada dele. Eu não posso. Central. Eu não posso, do Rosário Central. Eu sempre confundo. É volante, aquele volante. Volantão pegador, né? Mas é daquilo que eu me lembro, quer dizer... Mas ele vai fazer aquele 1 que você está falando, o 4, Se ele fizer bem, que seja ele. Aí tira o Sarrafo. O problema de jogar... É que eu não consigo entender que o Sarrafiori não jogue no Inter. Mas não vai jogar esse ano também, fica tranquilo. Eu acho que não. Acho que é até porque quando entra, resolve, né? Quando ele entra, resolve. Então tem ou ganha ou perde. Esses caras que dão certo não servem. Contra o Flamengo ele resolveu Flamengo. Mas, pelo amor de Deus, Maurício, o cara perde uma bola do lado da área lá no ataque, ele não tem ninguém para defender atrás dele. Quantas o D'Alessandro já perdeu dessa maneira? Mas aí é o Dali. Daí é o Dali. Pois é. Quantas o Luan já perdeu na época áurea do Grêmio? Mas tu tem que ter retaguarda, tem que ter gente atrás de ti. Agora vamos me crucificar o guri porque ele perdeu uma bola lá do lado da área, lá na frente. Por favor. Aí vem que algum diretor do Inter me falou, quando o Inter precisar de alguém, infelizmente precisa dar um nome para a torcida. E no caso, aquela vez do Odair do Melo foi o Odair. Mas é sempre e aí veio. Assim. Então o nome da vez foi Sarrafiori. É sempre assim, eu acho uma covardia isso, mas acontece. Qual é a função do cara que é atacante, se ele vai tentar driblar e perder a bola? Ele tem que ter normal, é isso, né? Mas evidente. Claro. Ou tu quer, desculpe o termo, ou tu quer empilhar atacante cagão no time, que não vai pra cima de ninguém. Tu começou a falar esse termo aí, já subiu até as letrinhas. Obrigado, Everton Cury. Obrigado, Arthur. Obrigado, Cabistani. O Antônio de Triunfo deu um salto aqui. Não, André, não, por favor. Se deixar no grupo, o Renato bota, Antônio. Sou eu. Joga. Quem bota é o Renato. Até amanhã.